Boa tarde, alunos e alunas que se inscreveram aqui no curso de História em Tempos de Fake News. Eu sou o professor Samuel Ribeiro, estudante do curso de licenciatura em História, pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos aqui, então, para nosso curso sobre fontes históricas, sobre o trabalho do historiador. E é uma alegria imensa aqui ter alguns amigos, colegas de faculdade, colegas de trabalho, estudantes que se inscreveram para este curso, que será de utilidade aí para todos vocês, né? Justamente porque vivemos nesse tempo tão dinâmico, né? Onde se tem aí uma imensidão de informações circulando pela internet, pelas redes sociais, pelos sites de notícias e tudo mais. Esse trabalho, né, visa atender a proposta de estágio aí da Uninter, dentro da disciplina de gestão, ou melhor dizendo, da disciplina de docência para o ensino fundamental. E eu escolhi esse assunto, né, que é de relevância não só para os estudantes do ensino fundamental, como, por exemplo, os alunos da sexta série, que começam a ter um contato ali mais aprofundado com as questões de fonte histórica, o que o historiador faz, qual é o trabalho dele. Tudo isso aí é bem trabalhado no sexto ano, né? Mas não só para este grupo, também para a sociedade no geral, porque todos nós gostamos, muitas vezes, de conhecer aí o nosso passado da nossa civilização, da nossa sociedade, só que é necessário termos um método e termos um afinamento, vamos assim dizer, da nossa maneira de ler o passado. E hoje nós vamos aprender sobre isso aqui neste curso, né? Justamente essa é a ideia da proposta. Vamos ver primeiramente aqui a grade do curso, para você que está começando o curso, né? A nossa primeira aula hoje vai falar especificamente sobre como ler os diferentes tipos de fonte histórica. Vou trazer aqui uns exemplos para vocês, práticos, fazer algumas análises e a gente vai refletir aí a definição do que vem a ser a fonte histórica, né? Qual é a maneira de ler ela que se enquadra mais com a realidade do historiador. A segunda aula a gente já vai partir mais por uma questão tecnológica, né? Quais as tecnologias podem contribuir aí com o estudo de história e também quais que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Principalmente aí pensando na internet. Mas eu vou trazer aqui muitos exemplos e indicações para vocês de acervos aí digitais que nós temos, de ferramentas aí pensando no mundo da internet e outras tecnologias que possam ser úteis na questão do estudo da fonte histórica. E a terceira aula, então, nós vamos falar aí sobre quem pode falar sobre história, diferenciando o trabalho do historiador em relação aos demais divulgadores do conhecimento histórico. Porque todo mundo quer fazer, de certa forma, uma explicação do passado, narrar o que aconteceu, ter a sua própria compreensão. Mas quais são os critérios para se fazer isso, né? Existe um ornamento teórico que faz com que tenhamos confiança no material produzido. Isso tudo vai ser tratado aí na terceira aula, né? Só um apanhado geral aqui para vocês. Vamos então iniciar a primeira aula, que é sobre a leitura dos tipos de fonte histórica. Antes de entendermos e conhecermos propriamente as fontes históricas, gostaria apenas de contextualizar aqui para vocês, porque a maneira de se tratar as fontes históricas nem sempre foi a mesma. Nós vamos ter aqui pelo menos 3 pensadores que vão contribuir para o trabalho do historiador e vai modificar aí a sua forma de lidar com fontes históricas. Antes mesmo de a gente definir o que elas são, eu gostaria que vocês rapidamente atentassem aqui para esses personagens. Auguste Comte, ele foi um filósofo francês e ele é fundador da sociologia. Tá? Ele é atribuído aí como pai da sociologia, porque a palavra sociologia vai aparecer pela primeira vez numa obra dele. E ele vai trazer um método científico para as ciências sociais. Como assim, professor Samuel? Aquele método científico das ciências naturais, aquela ciência que estuda a natureza, os fenômenos da natureza,
Quais são os métodos? Observação, experimentação, análise, toda aquela parte técnica das ciências naturais vão ser aplicadas também às ciências sociais. Então, ele vai trazer essa visão científica para as ciências sociais e vai, inclusive, dar aí origem à sociologia, né? Então, a escola de pensamento dele é a escola positivista. Então, ele é considerado também o pai do positivismo, um dos, né? Que vai romper aí com a sua tradição anterior, que era o iluminismo. Muito bem, quando a gente fala escola, tá? Não estamos falando de instituição, estamos falando de forma de pensar, corrente de pensamento. O segundo pensador aqui, que vai ser influenciado pelo Auguste Comte, é o Leopold van Ranke, que é um alemão. Ele é um historiador, fundador da história como disciplina acadêmica. Ou seja, a história já existia, sempre existiu, desde os primórdios, quando o homem procura narrar fatos antigos, né? Se você procurar se aprofundar no assunto, você vai ver Heródoto, Tucídides, que são aí personagens muito antigos, né? Que já falavam em narrativas históricas. Mas o Leopoldo, gente, ele vai trazer aí a existência da disciplina de história na academia, como uma ciência, com a influência do pensamento positivista, que é esse primeiro que a gente viu aqui. Ou seja, trazendo um método rigoroso, um método científico de análise de fontes e do sujeito histórico, né? Mas que no momento aqui, nosso interesse para esse curso é a fonte histórica. Então, a primeira mudança aqui já vai ser essa, né? Só que a forma de tratar a fonte histórica no tempo do Leopold era bem diferente da que nós temos hoje, tá? Era, por exemplo, tido como fonte histórica apenas documentos escritos, documentos escritos. Qualquer documento escrito? Não. Documentos escritos oficiais, ou seja, escritos por políticos, né? Pessoas aí do poder. Uma carta escrita por uma pessoa comum, por um escravo, por um soldado, não entrava como fonte. Então, ele trouxe uma contribuição que foi categorizar a história como ciência, trazer um método confiável e aplicável, né? E também aí contribuiu muito para se criassem os museus, para que pudéssemos guardar todo o ornamento escrito da humanidade, né? Começou-se a armazenar muita obra aqui nesse período. Só que, ainda assim, ele é da escola metódica, né? Nós vamos ver aqui que ele é da escola metódica, vai ser superado pelo seu sucessor aí, o Mark Bloch, alguns anos depois, né? Quando o Leopoldo estava morrendo, em 1886, estava nascendo o Mark Bloch, que vai aí fazer suas principais obras no século XX. Ele é da Escola dos Análises. Por que a Escola dos Análises? Porque era uma revista periódica francesa, né, que procurava tratar as questões de história. E ele vai trazer aí, então, um rompimento com o positivismo e ele vai trazer uma nova visão aí para as fontes históricas. E quais são essas novas visões para a fonte histórica? Não vamos nos ater muito nessa parte teórica, né, porque não é o objetivo aqui. Vou trazer aqui para vocês uma citação do Marco Bloch, então, dessa última escola. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que ele fabrica, tudo que ele toca, pode e deve informar sobre ele. Ou seja, não é só mais documentos escritos e oficiais que podem nos informar sobre o passado, tá? E justamente esses escritos procuravam falar só dos grandes homens, dos grandes nomes da história. Agora, uma carta enviada por um soldado, por uma dona de casa, por um escravo, um diário, uma biografia, uma pintura, qualquer elemento pode dar pistas sobre o passado humano, tá? E é justamente isso, né, que é uma fonte histórica. Vamos definir aqui ela. Fonte histórica é qualquer vestígio deixado pelo homem ao longo do tempo que possa revelar algo sobre ele. Por que eu destaquei a palavra vestígio, né? Porque muitas vezes as fontes chegam para a gente parcialmente comprometidas. Elas sofrem aí a ação do tempo. Então, às vezes, o historiador precisa buscar recursos em outras disciplinas, em outras áreas de estudo, para entender, para descodificar, para interpretar materiais mais deteriorados. Então, qualquer vestígio que tenha indício aí de ação humana é uma fonte histórica. Tá? E é justamente esse o objetivo do historiador, que a gente vai ver melhor na última aula. É estudar o passado da humanidade, a ação do homem no tempo.
Esse é o objeto de estudo principal da história. Não estudamos dinossauro, não estudamos alienígenas, nós estudamos a ação do homem no tempo. Tudo que o homem faz, o que ele toca, o que ele produz, ele deixa de vestígio, é interessante como fonte histórica para o historiador. Essas fontes podem ser conscientes ou inconscientes, né? Então, elas não devem ser tratadas com ingenuidade, gente. Elas precisam ser lidas à luz do seu tempo. Elas não são neutras. Quem as produziu pode ter tido uma intenção consciente de registrar algo, de informar algo, como também pode não ter tido, mas mesmo assim ela não é neutra, né? Algo que se faz, sempre há uma intenção. Então você precisa olhar para cada tipo de fonte histórica, que a gente já vai conhecer daqui a pouco, pensando aí em que contexto que ela foi produzida, para quem que ela foi produzida, por quê, o que estava acontecendo naquele período. E, por último, também eu gostaria de destacar que as fontes históricas podem ser primárias ou secundárias. A gente vai trabalhar isso também melhor na última aula, que seria a aula sobre a função do historiador, porque a fonte secundária geralmente é o trabalho de um historiador. Ele vai pegar uma fonte primária e vai escrever sobre ela, vai trazer uma narrativa, uma interpretação, vai fazer uma leitura daquela fonte. Por exemplo, ele vai achar uma inscrição lá nas pirâmides, ou um sarcófago lá no Egito, ou alguma carta no tempo da Segunda Guerra Mundial, enfim, ele vai achar essa fonte e ele vai produzir um material em cima disso, trazendo as interpretações junto com outras fontes, né, sobre o que ele conclui daquele período. Eu vou ter acesso a esse material dele, para mim ela já vai ser uma fonte secundária. Eu não estou vendo a pirâmide, eu não estou indo pesquisar, eu estou lendo a obra de um historiador dentro da fonte primária que ele trabalhou. Eu faço aqui também uma comparação, né, do detetive e do historiador. O detetive precisa investigar um crime. Ele não estava lá na cena do crime. Ele não viu acontecer. Ele vai chegar depois, ele vai ser contratado para descobrir como que aconteceram as coisas. E qual é o caminho que o detetive tem? Tudo que ele tiver de pistas. Ele precisa de pistas. Um fio de cabelo, uma impressão digital, uma roupa, um objeto, uma foto, qualquer coisa que dê indícios do que aconteceu naquela cena do crime. O trabalho do historiador é parecido com isso, né? O historiador precisa da fonte histórica para chegar no passado. É como se o passado fosse a cena de crime dele. Ele não estava lá, ele não viu acontecer, mas ele pode saber, ele pode se aproximar aí do que aconteceu acessando as suas pistas, que são as fontes históricas. Isso é fonte histórica, são as pistas que o historiador tem para interpretar o passado. Ainda não inventaram uma máquina do tempo, né? E mesmo que inventassem, que levasse você diretamente lá para o passado, duas pessoas podem relatar de forma diferente um mesmo acontecimento, se tiverem aí um ângulo diferente de visão. Isso a gente vai também trabalhar mais lá na frente. Muito bem. Uma outra citação aqui, antes de a gente entrar para os exemplos de fontes, é a do Karnal. Leandro Karnal fala que uma sociedade que não tenha deixado nenhum traço arqueológico, nenhum texto ou referência por meio de outros povos, ainda que de forma indireta, não existe para os profissionais de história. Em outras palavras, eu só posso ter conhecimento sobre determinada sociedade ou pessoas do passado se elas deixaram algum vestígio. Se elas existiram, mas não deixaram nenhum vestígio, ou eu não encontro esses vestígios, para mim, como historiador, ela não existiu. Então, você precisa aí dessas fontes para acessar o passado. Muito bem. Vou pegar emprestado aqui a definição do professor de História José de Assunção Barros, né? Que ele fala, ele divide aí em 4 tipos de fontes, né? Aquelas que são documentos textuais, vejam bem, essa aqui é aquela importante, né? Para a escola metodista lá do Leopold Van Ranke, que foi aquele segundo personagem que a gente viu, fundador da história como disciplina, porque é os documentos textuais que vão trazer aí o sentido de fonte para ele, né? Mas também temos aqui vestígios arqueológicos, que são aí de cultura material, temos representações pictórias, que já vamos entender o que é, e registros orais. Esses 3 primeiros aqui, gente, são fontes materiais. Nós temos aqui materiais produzidos pelo homem. A segunda, elas não são materiais, elas são imateriais, que a gente já vai ver algum exemplo.
Muito bem, antes de dar os exemplos, a última colocação aqui sobre as disciplinas auxiliares da história. Vejam que eu coloquei uma lista aqui, grande, mas não é toda a lista, tá? Existem inúmeras disciplinas que contribuem com a história, tá? O historiador, ele está aqui no meio e ele vai ter contato com todas elas. Filosofia, estuda a razão humana, eu vou citar algumas aqui, né? Genealogia, que estuda os ancestrais, né? Aí as famílias. Temos também a linguística, que estuda os idiomas. Temos a patologia, que estuda as doenças, né? É importante, às vezes, para o historiador saber que doença aquele indivíduo tinha, porque, às vezes, isso revela muito sobre um período. Enfim, a arqueologia. Se você pesquisar, você vai ver que existem muitas outras, né? Então, o que o historiador faz nessa história toda, né? Se ele precisa da habilidade de cada uma dessas disciplinas. O historiador, ele vai reunir essas informações e ele é que vai construir a narrativa. Guarde bem essa palavra que a gente vai usar aí na aula sobre o profissional da história. A narrativa. A função do historiador é narrar os fatos. E ele vai narrar da cabeça dele? Ele vai inventar? Ele vai ficar especulando? Às vezes se especula, mas a tentativa de proximidade com a verdade é um trabalho bem engenhoso, tá? E ele vai depender aí da uma quantidade de fontes históricas considerável. Então, todas essas disciplinas e outras mais podem contribuir com o trabalho aí do historiador para que ele chegue ao passado e faça uma narrativa em cima disso. Vamos aos exemplos, enfim, para termos uma noção do que eu estou falando. Documentos textuais. Alguns exemplos são documentos governamentais, que são aqueles oficiais que o Leopoldo Van Ranke gostava, relatos de viagem, diários, cartas pessoais governamentais, crônicas, poemas, livros literários, jornais, documentos de justiça, panfletos, cartilhas, revistas, etc. Tudo aquilo que tem uma escrita humana, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui mais recentes, mais remotos, né? Enfim, nós temos escrita aí desde 3.500 a.C., aproximadamente. Todo o documento que foi escrito, ele entra nessa categoria. E segundo o Mark Bloch, que é a última escola que a gente viu, a escola de pensamento dos análises lá, ele vai dizer que tudo isso é fonte histórica. O primeiro passo para trabalhar com esse tipo de fonte, gente, é você retirar dela os dados de sua produção, bem como o seu conteúdo explícito. Tratando-se de um documento escrito, por exemplo, inicia-se com a decifração, leitura e contextualização. Então, você vai decifrar, você vai fazendo uma crítica externa do documento, ver o que está sendo trabalhado nele, você vai lê-lo e ver em que contexto que ele foi escrito. Você precisa fazer perguntas para o texto. Por que escreveu isso? O autor escreveu. Para quem que ele escreveu? Qual era o objetivo que ele queria alcançar? Qual era o contexto social dele? Em que momento que ele estava vivendo? Né? Tudo isso é importante para você entender essa fonte histórica textual. Vamos a um exemplo concreto da necessidade das outras disciplinas. Temos aqui uma carta Testamento de Getúlio Vargas, datada de 1954. Tá? Essa carta o Getúlio Vargas escreveu um pouco antes de cometer suicídio. Tá? Ele estava ali passando por um momento de pressão política, escreveu essa carta e cometeu suicídio. Se você se esforçar um pouquinho aqui e der uma olhada, né, você pode ler a carta. Ela está em português, né? A caligrafia não está muito boa, mas olha só. Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. É isso que ele está falando. Eu trouxe a legenda aqui embaixo. Deixo a sanha dos meus inimigos o legado de minha morte. Continua. Levo o pesar de não haver podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados e barará, barará. Ele continua ali. Enfim, você consegue fazer uma leitura aqui sem muito recurso, né? Sem muita ajuda de outras disciplinas. É uma carta que está lá no museu, né? Que o Getúlio Vargas deixou. Agora, olhe essa carta aqui. Também foi escrita em português de Portugal, só que no ano de 1500. Uma carta do Pero Vaz de Caminha, né? Isso aqui no tempo do descobrimento do Brasil. Agora, tente ler essa carta. Você consegue ler o que está escrito aqui? Vou dar uns segundos aqui para você dar uma analisada.
Não, né? Tá difícil, né? Olha o que está escrito aqui no topo. Sênior. Senhor. Aqui no início diz algo como assim: posto que o capitão-mor desta frota e assim, e por aí vai. O que eu quero trazer com isso, né? Você está vendo duas cartas, né? Uma carta do Getúlio e uma carta do Pero Vaz e Caminha. Muito bem. Não é qualquer pessoa que vai fazer a leitura desse tipo de fonte. Você precisa aí da ajuda das disciplinas que vão ser responsáveis pela interpretação de documentos. Então, ela é uma fonte histórica que necessita aí da cooperação de um estudo apurado, metodológico, que só o historiador pode fazer. Não é qualquer pessoa que tenha capacidade de fazer um tipo de leitura desse material. Então, isso já nos mostra a seriedade que é o trabalho do historiador, né? Que a gente vai, como já falei, observar melhor na aula de número 3. Tá? E por um momento eu quero que vocês conheçam esse tipo de documento escrito, né? E a dificuldade que é em se trabalhar com ele. Outro tipo de fonte escrita seria aqui uma cartilha, né? Também do governo Vargas, foi feita pela DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e era distribuída aí nas escolas no ano de 1940, no Rio de Janeiro. Olhem só, qual será a intenção do governo, né? Colocar uma cartilha com a foto, com a pintura aqui do presidente, e olha o que ele está fazendo, né? Ele está tratando com as criancinhas, está acariciando aqui uma criancinha, e olha o que o texto nos traz aqui. Eu trouxe a legenda para vocês. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas da pátria, trareis para a vida práticas todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil, forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Olha só o sentimento que o governo procura despertar no coração dos brasileiros. Tá? Em 1940, gente, o governo Vargas estava na fase do Estado Novo, parte da ditadura do governo do Vargas. Tá? E ele fez uma série aí de restrições a greves. A própria DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia aí censura de notícias e tudo mais, só que a DIP também divulgava esse tipo de material nas escolas, para mostrar uma face positiva do governo. Então perceba que esse tipo de material foi produzido, é uma fonte histórica, mas se o aluno ou a aluna olhar para esse material sem uma explicação, sem uma contextualização, né, que é possível através de outras fontes, né, outros escritos da época, outros relatos, enfim, uma infinidade de materiais de fonte histórica, ela vai achar que o governo do Vargas foi isso, foi tratamento com criancinhas, foi patriotismo, e vai esconder uma outra parte aí da história. Então é preciso você olhar sempre com um olhar crítico para as fontes históricas, né? Isso não é diferente com uma cartilha. Agora vamos para outros exemplos, né? Vestígios arqueológicos, por exemplo, que é parte da cultura material. Alguns exemplos são ruínas, construções, ruas, túmulos, roupas, armas, cerâmica, ferramentas. Temos aí uma infinidade, né? Aqui no fundo eu trago algumas cerâmicas antigas. Tudo que o homem produz, né? Que é útil aí para o seu dia a dia. E também alguns objetos mais recentes, né? Copos, móveis, itens pessoais, entra nessa categoria. Muito bem. Primeiro exemplo aqui, eu trago para vocês uma descoberta que foi feita lá na ilha de Malta, né? Na comunidade, no povoado de Jejutum. Jejutum. Não, desculpa, é Zejutum. Meu hebraico aí está meio fraco. Mas essa obra, gente, ela foi descoberta acidentalmente, tá? Isso é uma característica aí dos achados arqueológicos. Muitas vezes são intencionais as descobertas. Você sabe que ali habitou determinado povo por causa de outras fontes e você escava propositalmente ali para encontrar, ou muitas vezes você encontra sem querer. Por exemplo, nesse caso, né, eles iam fazer uma escavação para restaurar uma casa ali numa fazenda, né, de uma casa que estava precisando de reconstituição, e ela era do século XVIII, já era um objeto de estudo da história. E acabaram descobrindo algo mais antigo ainda, que é as ruínas de um templo romano, lá na ilha de Malta. Então, os romanos
marcaram sua presença lá na Ilha de Malta. Vejam que é importante esse tipo também de descobrimento, né? E aí vamos precisar do auxílio da arqueologia. Muito bem, aqui esse fóssil, o que parece aqui para a gente, né? Se eu, num primeiro olhar, se você vê, parece um pedaço de madeira, né? Com um prego atravessado, mas na verdade isso aqui é um esqueleto e a primeira evidência de crucificação romana na Inglaterra. Essa notícia aqui é desse ano, tá? É uma fonte confiável. E nós temos aqui até a referência, se você quiser conferir a notícia inteira depois, né? Descobriu-se, então, alguns vilarejos lá na Inglaterra não escaparam dessa forma de tortura romana, que era a crucificação. Foi encontrado ali o esqueleto com pregos no calcanhar. Isso aqui também é importante, porque você explica muito do que aconteceu aí no Império Romano. Com isso aqui sozinho você consegue fazer uma narrativa, uma explicação? Não. Você precisa das outras fontes em conjunto, das outras disciplinas, toda essa análise. E o historiador que vai fazendo esse tipo de trabalho. Outro exemplo aqui agora falando em coisas mais recentes, né? Outro exemplo do Getúlio Vargas, que é o pijama que ele estava usando na noite em que se suicidou, né? Ou no dia, né? Não me lembro agora se foi a noite ou o dia. Mas enfim, no ano de 1954, mesmo ano que ele escreveu. Agora você tem a carta testamento dele e você tem o pijama dele como fonte material e não escrita, né? Olha só, tem uma manchinha de sangue aqui no coração, a arma que ele utilizou para fazer o suicídio, e ela está lá no museu também como fonte material para que se possa entender o contexto do suicídio de Vargas. Muito bem, deixamos agora esses exemplos, vamos avançar, né? Gente, só para pontuar aqui, né? Quando eu estava escolhendo as fontes para trabalhar aqui com vocês, olha, tem muita coisa bacana, muita coisa legal para a gente analisar, refletir sobre fontes históricas, muitos fósseis, pinturas, obras de arte, mas o nosso tempo é limitado, né? Se a gente fosse escolher aqui a riqueza que há de fontes históricas disponíveis aí para a gente pensar, o tempo do curso seria aí estendido por dias, né? Para a gente ter só uma noção aqui de algumas obras, né? Eu trouxe esses exemplos para vocês. Então, nas representações pictóricas, né, nós temos aqui pinturas rupestres, que está aqui ao fundo, né? Afrescos, quadros, fotos, ilustrações e animações. Olha só esse exemplo, eu gosto bastante, né? É uma foto que foi tirada em um determinado período histórico, mas eu queria que vocês refletissem primeiramente o que vocês veem nesta imagem. O que esta imagem passa para vocês? Muito bem. Primeiramente, nos parece que é uma criança fazendo um desenho lúdico, né? Ou bem mal feito, né? Mas, na verdade, se você olhar em um artigo que foi publicado junto com a foto na época que ela foi tirada, trata-se de uma fotografia em 1948, tomada de um centro de reabilitação de crianças em Varsóvia, na Polônia, após a Segunda Guerra Mundial. A menina da foto havia passado parte importante da sua infância em campos de concentração. Foi pedido a ela, gente, que desenhasse a casa dela. O nome dela é Tereska. Pediram para desenhar o lar e foi isso que ela desenhou. Ela sofreu aí tantos traumas na Segunda Guerra Mundial, na mão dos nazistas, que ela ficou assim. Então vejam como que a contextualização de uma foto pode trazer aí outra visão sobre essa fonte histórica. Aqui um exemplo clássico também, né, que é a pintura do Pedro Américo sobre o Grito do Ipiranga, né, que foi o grito de independência de Dom Pedro I, quando ele gritou independência ou morte. Esse retratamento aqui do Pedro Américo, né, ele tem um objetivo. Ele pintou isso para o imperador Dom Pedro II, retratando aí como que foi a proclamação da independência feita pelo pai dele. Então vejam só que ele relata aqui cavaleiros, muitas pessoas, uma visão assim bem épica, né? Mas na verdade, outros documentos escritos da época nos mostram e nos revelam que não foi assim que aconteceu, né? Eles estavam em poucas pessoas, um número muito menor que esse, estavam montados em mulas e foi meio atrapalhado ali toda aquela situação. O que quero dizer com isso? Que a pintura, né, ela pode passar uma ideia errada também, se você não saber quem a fez, por quê, para quem, qual o objetivo. Isso tudo precisa ser perguntado para a fonte histórica e analisado. Outro exemplo clássico aqui, né?
dessa questão pictórica é as cartilhas, né? Ou melhor, as charges, né? Nós temos aqui dois retratos diferentes do Solano Lopes, ditador do Paraguai no tempo que o Brasil entrou em guerra. Essa primeira, gente, foi divulgada num jornal lá no Paraguai e mostra o Solano Lopes afugentando o imperador Dom Pedro II. Olha só, o exército brasileiro todo sendo batido em retirada, todo composto por negros, observem. O Solano Lopes aqui triunfante com sua espada reluzente, o exército avançando vitoriosamente, ele está pisando as bandeiras do Brasil, da Argentina e do Uruguai, que era a Tríplice Aliança, e ele vai vencendo, né? Isso é o que circulava lá no Paraguai. Aqui no Brasil circulava essa charge. Por exemplo, aqui na revista brasileira A Vida Fluminense, mostra aqui um Solano ditador sanguinário que estava ali oprimindo a sua população. Tá? Quem está certo? Temos que analisar aí outras fontes históricas, né? Então você vê que todos os dois têm o objetivo. O Paraguai tentando mostrar um Solano Lopes vitorioso e o Brasil tentando mostrar um Solano Lopes ditador. Não estamos aqui para atribuir a questão de quem está certo ou não. Eu só quero que vocês pensem que é necessário uma análise criteriosa das fontes, né? Não se pode tirar conclusões isoladas das fontes históricas. E agora, por último, para a gente encerrar, os exemplos aí de registros orais. Tá? Esses orais aí entram na categoria de fontes imateriais. Então, antes mesmo da invenção do gravador, né, que eu já vou trazer um exemplo aqui para vocês, nós aí tínhamos as narrativas históricas compartilhadas de geração após geração, contando, né, testemunhos de pessoas, mitos de origem, lendas. Um exemplo bem clássico aqui, né, é a da fundação da cidade de Roma, né? As fontes orais são uma forma mais antiga de registro histórico que remonta até mesmo períodos anteriores à escrita. Então, antes do homem escrever, ele narrava as histórias. Isso aqui é a explicação que eu dei para vocês agora. Né? O primeiro exemplo, então, é do mito fundador de Roma, que rendeu essa estátua aí da loba Capitolina. E se contava aí por muito tempo que o Rômulo e Remo, que são essas duas crianças, eles foram sustentados por uma loba, né? E eles tinham sido expulsos de um determinado lugar para que não assumissem o trono real. Né? O camarada que queria o trono no lugar deles acabou fazendo com que eles se sumissem, né? Fossem refugiados em algum lugar e fossem sustentados por essa loba. Depois eles voltaram lá para se vingar e assumir o trono e acabaram fundando a cidade de Roma. Eu não vou trazer aqui todo o detalhe da história, só para vocês entenderem que um mito que foi criado em cima disso acabou dando origem aí à história da fundação de Roma, né? E essa estátua foi criada mais ou menos aí entre os séculos 11 e 12, né? Para representar este mito fundador. Já em 1877, gente, foi feita a primeira gravação de voz usando o fonógrafo, né? O Thomas Edison inventou o fonógrafo, o mesmo inventor da lâmpada, né? Onde se podia armazenar a voz humana. Isso foi uma revolução, né? A gente agora pode acessar registros orais, entrevistas, né? Que é a forma que o historiador tem de acessar essa fonte, entrevistando, ouvindo das pessoas, e ele vai construir uma narrativa em cima de uma narração, não somente em cima da narração, né? Ele precisa das outras fontes, como eu falei, mas a narração é também uma fonte histórica. E a gente tem um material bem legal aqui que eu trouxe um trecho, né? Se você quiser o vídeo completo, tem no YouTube, tá aqui o link. Mas eu trouxe um trechinho aqui de gravação de vozes dos pracinhas. Quem são os pracinhas? Soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foram enviados lá para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, eles recebiam cartas lá, eram entrevistados pela BBC Brasil, e nós temos aqui gravado, que é uma fonte histórica, né? Algumas informações que eles falaram. Eu vou passar aqui para vocês. Gostaria, então, que vocês prestassem atenção. E eu vou fechar até a minha câmera aqui, para não distrair vocês. E assim continuou a viagem, que iria terminar em 16 de julho, com a chegada do navio a Nápoles. Vieram depois os dias passados nos acampamentos em barracas, com novos treinamentos e interpretações. Os brasileiros iam tomando seu primeiro contato com terras italianas.
Em Bada, as tropas brasileiras já pertenciam ao 5º Exército, quando o primeiro-ministro britânico, Sr. Winston Churchill, que visitava o teatro de guerra italiano, teve palavras de carinho e estímulo para os pracinhas brasileiros que atravessaram pela primeira vez o Atlântico para lutar por uma causa sagrada e comum. Entretanto, o capitão Antônio Barcelos Borges Filho, que comandou a companhia de soldados brasileiros que representou a FEB, está mais autorizado para falar. Naquela manhã de 19 de agosto, parecia para nós que o sol saíra mais quente do que nunca em paz. Eu havia recebido a missão de organizar uma companhia com elementos selecionados para prestar honras militares a Winston Churchill. E visitaria naquela mesma manhã as tropas do 5º Exército. E a FEB havia sido convidada para participar da cerimônia. Foi realmente um espetáculo soberbo e memorável. Tragando o seu tradicional charuto, o Sr. Churchill chega ao local em companhia de general Mark Carr. A cerimônia foi curta e, ao passarem em revista os nossos soldados, o Sr. Churchill apertou a minha mão com palavras de afetuoso carinho para a nossa gente. Para mim, vivi naqueles momentos uma das maiores emoções da minha vida. Pessoal, abaixa a carta! Opa! Vamos ver se daqui receber uma! Bem, nem é preciso dizer mais nada. Está na hora do pessoal receber cartas. Mas, antes da distribuição, vou pedir ao cabo Humberto David, do Serviço de Correios, encarregado da distribuição de cartas, para dizer, aqui ao microfone da BBC, algumas palavras aos que no Brasil dão tanto prazer à tropa e tanto trabalho aos senhores censores. Pois, Pinguim, estamos às ordens. Pois não, seu Franco. Meus caros patrícios, aqui fala o cabo Humberto Davi, do Serviço de Correios encarregado da distribuição de cartas. Eu peço encarecidamente a todos os nossos patrícios, principalmente aos que têm parentes aqui, que enviem cartas. Cartas e muitas cartas, pois, do contrário, me esfolam vivo na primeira vez que eu aparecer sem elas. Agora vamos proceder à distribuição da correspondência aos felizados. Soldado José Toite Filho. Soldado Cândido Tomás de Carvalho. Segundo Tenente Raul da Rocha Martins. Cabo Orlando Anciães. Pronto. Sargento Eduardo Mendy Ruiz. E agora que o nosso Correio Pombo já completou a distribuição de hoje, vou pedir a algum dos rapazes que leiam ao microfone da BBC alguns trechos das cartas que acabaram de receber do Brasil. Primeiramente, temos aqui o nosso Pinguim, o Correio Pombo. Vamos ver quais são as últimas novidades. Essa é de um amigo, Jair do Rio. Ainda ontem, o Vasco jogou com o Fluminense. O jogo ia muito bem, o Vasco fez um gol e o Fluminense empatou. Logo após houve um gol que não foi gol, e aí, daí um grande sururu. Temos que esperar quarta-feira o resultado. Fico eu nessa agonia sem saber o resultado. Pois é. Temos aqui agora o soldado Cândido Tomás. De minha prima, Cândido, eu vou fazer um pullover para você usar aí quando o inverno chegar. Isso aí já chegou, porque já estou sentindo frio. Mamãe me falou que quando eu te escrever, para te enviar um grande abraço cheio de saudade e que ela tem rezado muito para você, como se fosse sua mãe. Pois muito bem. E agora... Então, é possível a gente perceber aqui, né, que a gravação ela revolucionou a questão aí das fontes históricas orais. A gente vai encerrar por aqui, né, e eu queria deixar para vocês um exercício para que vocês façam essa reflexão. Eu já vou trazer uma pré-conclusão aqui, mas a gente vai precisar desse para a aula do trabalho do historiador, né? Então, vocês que vão acompanhando o curso aí, essa aula que está sendo gravada, vou transmitir ela no YouTube e vou disponibilizar esse material para vocês. Eu peço que vocês peguem uma foto, né, uma foto de vocês com amigos ou com familiares, que foi fotografada há alguns anos atrás, e tente descrever, né, fazer uma narração em cima do que aconteceu naquele dia da foto. Né? Tente lembrar, tente narrar, né, aquele dia aconteceu isso, foi assim, nós estávamos em tal lugar. E peça para alguma das pessoas que estava na foto, um familiar, um amigo, descrever, né, o que aconteceu naquele dia. Você vai perceber que há divergências ou diferenças aí na maneira de narrar os acontecimentos. Né?
justamente pela conclusão que eu coloco agora, que é impossível resgatar o passado em sua plenitude. Como assim, professor? Quer dizer, então, que não é confiável tudo que temos sobre o passado? Como eu já falei, o historiador ele procura se aproximar o máximo possível dos fatos, né? Mas sempre há a questão aí da carência de fontes, da neutralidade, e aí das interpretações erradas que às vezes são feitas, né? Então, mesmo que você viajasse para o passado, né, e fosse contar, você fazendo esse exercício da foto, você vai perceber que uma coisa recente, você vai tentar contar para alguém, e um familiar vai tentar contar a mesma história e vai ter diferenças, vai ter pontos de vista diferentes. É necessário ter muito cuidado com as fontes, né? Mas elas são, sem dúvida, fundamentais para o trabalho do historiador. Tá? Encerramos por aqui, temos as bibliografias, as referências, né, do que foi feito. E eu quero deixar aí para vocês um pedido, né, que vocês comentem aí quando eu postar esse vídeo no YouTube, façam comentários, seja uma crítica, seja uma colocação, alguma coisa que vocês sabem, algum outro exemplo, perguntas, né, se você tiver alguma dúvida também coloque aí, e eu vou estar aí ficando muito feliz e agradecido pela sua interação, e eu agradeço a vocês pela atenção, tá? Vou encerrando por aqui, muito obrigado e até a próxima aula, que vai ser postada aí no dia 16. Muito bem?